Então o ser humano é o único ser que se descaracteriza de quem ele é. Ele deixa de ser ele mesmo. Então eu acredito, mas não acredito que é só a oração. A oração é um caminho para eu tirar a influência, para eu me conectar com a minha verdadeira fonte, para eu saber do que eu sou feito, para eu lembrar do meu DNA. Eu tô com uma semente aqui, do que ela é? Aí tem que esperar plantar para ver, uma semente de soja. Então a oração faz você lembrar que semente que você é. Faz você lembrar que se plantar, nasce, que você é soja, e limpar tudo que está contra. E sabe o que eu acho que é um tema até que as pessoas elas ficam um pouco assim ressabiadas, às vezes até dói ouvir sobre isso, né? Porque muitas vezes vira uma identidade emocional. Certo. A pessoa coloca que ela é honesta, que apesar de tudo ela é honesta, ela tem ali, os afazeres dela, e quando uma pessoa prospera na vida, parece que existe um marketing para fortalecer que só é bom quando o cara teve uma vida horrível ou miserável, ou e se o cara já nasceu, por exemplo, numa família mais estabilizada, que alguém fez algo, não, esse não tem valor nenhum. Se o político quiser ganhar eleição, ele não vai falar nunca que ele veio de uma família rica, nunca. Tem isso também, né, tem um marketing que estimula a pessoa a querer ter uma escassez para subir, e não estimulam as pessoas a perpetuarem Não, isso, a não. terem orgulho de falarem: "Ó, vim de uma família próspera", né. Você está certíssimo. A gente tem conexões com algumas emoções básicas: raiva, eh, polêmica, aversão, que é nojo, alegria, que é afeto. Então a gente se conecta com isso. E se você for olhar o telejornal, ele tem todas essas emoções. E o que quem manda no mundo são as marcas. E eu vou explicar por quê. A marca, ela quer perpetuar, crescer, vender mais. E ela precisa de canais de comunicação que tenham muita audiência. Então ela vai anunciar onde tem muita audiência. Então, a marca manda no mundo. Ela vai anunciar onde tem audiência. Para ter audiência, os canais fazem de tudo. E o que faz a gente conectar? Emoção básica, emoção visceral. Logo, se não tiver, você acabou de falar, a gente começou falando da Umbanda, do Espiritismo e tal. Se não tiver o fogo, a energia, as pessoas não se conectam. Nós somos seres humanos. Então, o marketing já aprendeu que ele tem que pôr a dor, a redenção, o arrependimento, a humilhação, o, o perdão, essas emoções básicas, se não tiver ali, não gera grude, não gera conexão. E por isso que 90% da notícia nos jornais, não vou falar o nome, nos jornais por aí, é notícia ruim, porque notícia ruim conecta emocionalmente com as nossas emoções mais viscerais. A marca, ela não quer te informar. O jornal não quer te informar, quer te engajar. Por isso, não tem noticiário, certo? Tem informação de desgraça para te manter conectado, para eu poder atravessar um anúncio na sua frente. Essa é a verdade, cara. Só que, pelo princípio da autossugestão e por vários princípios que a gente pode dar de nome, quando eu vejo uma notícia ruim e eu sofro, eu moro num paraíso, mas eu vejo a notícia ruim de uma guerra num lugar. Aí eu começo a sofrer. Para o meu inconsciente, para os meus neurônios espelhos e para a nossa predisposição energética, não há diferença se está acontecendo comigo de verdade ou se eu estou imaginando. Porque eu sofri o que eu vi no telejornal. Só que quando eu estou imaginando, eu estou vibrando. E se eu estou vibrando, eu tenho magnetismo. E se eu tenho magnetismo, eu atraio aqui. Então, de tanto vibrar na notícia ruim que nem aconteceu comigo, eu começo a criar a realidade igual. Então, a gente chama de psiquismo coletivo, cara. Eu começo a viver a tragédia de um lugar, o acidente de um lugar, eu começo a sofrer aqui. Mas para, minha vida é linda. Só quando eu sofro, eu vibro. Se eu vibro, eu atraio. Aí eu começo a criar realidades. Então tem um mantra, um circuito de autossugestão. O que eu vejo, eu acredito e replico. Por isso que o que você vê todos os dias, o que você alimenta, a música que você ouve, as pessoas que você escuta, os lugares que você está, é uma das coisas que mais interfere totalmente. Isso é muito sério, devia ser levado a sério. Eu acho que tem um problema até em escrituras, vamos dizer. As pessoas que deveriam seguir uma escritura X, Y, Z, Uhum. o Novo Testamento, ele tem elementos muito fortes para que a pessoa tenha prosperidade, mas me parece que há uma ruptura, lógico, com instituições e tudo mais, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Os povos do Oriente Médio, por exemplo, são muito familiarizados com ter dinheiro, com pagar, com Isso, lidar, né? com transação comercial, com negociação, eles têm um prazer por isso, é verdade. E os países colonizados por uma certa religião, se você for ver da América aqui,
são os países com maiores problemas financeiros e Sim. econômicos e sociais, né? Porque tem algo inconsciente agindo, né? Então, o Velho Testamento, os hebreus, os judeus, lidam muito bem com dinheiro e consideram o dinheiro espiritual. Os muçulmanos também lidam bem com dinheiro. Bom, os orientais. Chega aqui na parte do Novo Testamento, os influenciados tendem a ter um reflexo disso na vida, né? Total. Puxa, primeira coisa, qual região do mundo é mais populosa? A região da Ásia, né? Porque não tem culpa na questão sexual. Não tem culpa. Se isso é bom ou se é ruim, não sei. Então quer dizer que para cá tem muita culpa envolvida. A mulher, eu não estou falando de Irã, tá? Não vamos pôr na conta que nós estamos falando de um Não, é regime Índia, diferente. Bangladesh, Eu estou falando China. eu estou falando do Oriente, Índia, tá? Então, cara, sim, a culpa é um melhor elemento que tem. A moral da história é o seguinte, o resumo é esse, tá? Você tá todo felizinho aí com dinheiro, mas você morrer, você vai pro inferno. Quem é que vai te salvar? Aí eu vou e implanto o medo para você precisar de mim. Uhum. Pais de santo e mães de santos sérios e verdadeiros. Vocês que são verdadeiros não vão se ofender comigo. Quem vai se ofender é quem não é verdadeiro. Sua vida não tá dando certo, né? O cara se passa de pai de santo. Ou se passa por astrólogo. Pô, eu sou casado com uma astróloga. Se passa. Sua vida não tá dando certo, né? Aí você tá frágil. Não, fizeram um negócio para você, tô vendo. Fizeram. Se não desmanchar, não dá. Acabou a tua vida. Você pode ter Harvard na sua formação. Você vai para casa, você pisou torto. Você fala, putz, é aquilo lá que ela Dá uma falou. olhada no teu telhado lá, hein? Tem alguma coisa lá. Tem sempre essa, né? E aí acabou. É só você dar para mim um determinado dinheiro que eu faço para você. Então a culpa, cara, é o medo, quando souber ser instalado, ele vira uma massa de manobra terrível. Então a moral da história é o seguinte: tá feliz? Fica tranquilo, quando você morrer você vai para o inferno, não tem libertação para você. As indulgências começam com isso. Martim Lutero fica enlouquecido com as indulgências, que estava todo perdido. Aí ele vem e faz a reforma da igreja. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, muita gente fala para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa daí vai pesar para mim, eu sei. Cara, a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Eu respeito a Bíblia um monte, eu acho a Bíblia a maior egrégora de um livro na história. Se pastores e padres soubessem o que eu faço com uma Bíblia em casa, eles falam, meu Deus do céu, tem que benzer. Eu já fiz tanta coisa. Para mim, a Bíblia é um portal que conecta com energia. Os pedidos, as técnicas, põe um copo d'água aqui, faz isso, cada coisa que eu ponho um pedido aqui, no outro dia vai responder, cada coisa linda que eu faço com a Bíblia. E eu não concordo com ela toda. Então eu acho que a Bíblia é como um parente, que você ama, mas é imperfeito. Porém, quando a gente fala de Novo Testamento, eu não vejo incongruência nenhuma nas histórias no Evangelho de Jesus. Agora, eu só quero entender por que o Evangelho de Maria Madalena não está lá, por que o Evangelho de Tomé não está lá, por que o Evangelho de Tadeu não está lá. Judas. Porque em 325 a gente começa, Judas, obrigado, começa o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, aí eles decidem o que é Jesus, eles decidem o que é Maria, eles decidem quem é Deus, quem não é, eles decidem quais são os evangelhos canônicos, os santos, os evangelhos que são da igreja. Eles decidem por Marcos, João, Mateus, né, e Lucas, e os outros ficam de fora. Aí essa história está parada. Mas em Nag Hammadi, lá no Mar Morto, uns beduínos aí encontram, dentro de uns cântaros lá, os evangelhos do Mar Morto, aqueles evangelhos que foram encontrados, que foi estudado, que está em museu, e aí relata e abre o caminho para evangelhos que tudo indica teriam sido queimados na biblioteca de Alexandria, visões que fortaleciam o que já tinha do Antigo Testamento, até do Novo Testamento, que, tá certo, não está errado, mas abre esse precedente. E agora a Glock, né, que é a IA do Elon Musk, trouxe à tona a questão da Bíblia etíope, 80 e poucos livros. Nós temos a evangélica com 66, a católica com 73, a anglicana com 78, e nós temos a etíope. E segundo consta, quando teve os concílios, que foram vários, por exemplo, o concílio de Constantinopla, 553 depois de Cristo, aí é Justiniano e Teodora, e eles querem tirar a reencarnação da Bíblia. E tiveram Trento e vários outros concílios, que eles foram ajustando. Esses concílios não chegaram na Bíblia etíope. Então ela tem livro de Enoque dentro dela. Há quem diga que tem outros livros que mudam tudo. E agora, tudo indica que o Mel Gibson vai fazer um filme falando da Bíblia etíope.
E ele agora vai lançar o Paixão de Cristo 2 para a Sexta-feira Santa de 2027. Será que isso é isso mesmo? É só vídeo da internet bombando? Mas o fato é que estou feliz que nós estamos vivendo um momento, e isso eu quero falar para todo mundo que é muito religioso. Questionar a religião ou o próprio livro sagrado não é questionar Deus. Porque aqui nós não estamos questionando para dividir, nós estamos querendo questionar para aprofundar. Existe sim um entendimento, principalmente em igrejas cristãs, em movimento cristão, de proteger a igreja. Nós temos que proteger a igreja. É verdade, cara. Ô, cara, vem aqui que você está fazendo errado, vamos resolver nós aqui mesmo. Eu concordo, não pode ficar criticando a própria igreja. Mas a mediocridade não dá. A hipocrisia não dá, a gente precisa melhorar algumas coisas. Então, qual que é o ponto que a gente que é universalista acha que a gente sabe saborear? E que quem é religioso não sabe. Se eu estou numa religião e sou um sacerdote daquela religião, meu trabalho é viver aquele dogma antes da reforma íntima. Reforma íntima é consequência, primeiro eu tenho que manter o dogma. Então, princípios e valores daquela religião não foge daqui, aqui, pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. Com culpa, com castigo, que pode, que não pode, que pode, que não pode. Muito inferno, muito capeta, muita culpa, muito que pode, que não pode. Mas a reforma íntima, o evangelho de Jesus fica de fora. O amar o próximo, o perdoar, fica de fora. Então a maior parte das religiões cristãs não estão batendo no evangelho, no evangelho, no evangelho. Evangelho que liberta, que purifica, que traz a família de volta, que traz o certo. Então essa é a minha crítica. Agora, a crítica é do grego, kriseos, que é ruptura. Vamos romper com esse jeito, vamos achar um outro jeito. Então, infelizmente, muita gente que se diz cristã, como? Me fala, de que jeito? Você professa a visão do Cristo, tá, mas como? Como que você vive ela? Então, esse é um dos estudos que eu tenho cada vez mais, que o Cristo, a ser uma pedra, ali estarei. Está em tudo, está em mim, está em você. Como que eu vivo a base dele? E para isso, é preciso ter coragem de, como Yogananda dizia, as pessoas odeiam as verdades que abalam suas ilusões. Então, quando eu critico, pode ser que eu desmonte um modelo. E os grandes líderes não querem desmontar o modelo. Então, em primeiro lugar, sustentar o dogma. Em segundo, se der, reforma íntima. Esse é o erro. O foco deveria ser no aprimoramento, mesmo que as estruturas tivessem que modelar. Mas aí tem muita gente interessada que não quer. Então, a gente decide ser espiritualista, universalista, para passear por onde a gente quiser, tirar o que tem de melhor, a melhor religião do coração, a melhor filosofia de fazer o bem, pegar o melhor, e a gente pode ser tudo e não ser nada. Mas quem é muito religioso só pode ser daquela região, porque ele é doutrinado que tudo que está fora dele não é de Deus, é do outro lado. Aí é triste, mas aí o tempo vai mostrar. Falou do Yogananda, né? Ele era um dos maiores defensores de Jesus, né? Ele levou todo um trabalho lá para o pessoal que tinha uma filosofia diferente. Ele agregou de uma forma tão intensa, porque ele foi para a América. Tinha que ter uma âncora social ali, vamos dizer, né? Onde tinha muito cristianismo. Então, ele começou a estudar Jesus e fazia muitas associações interessantes. Mas, cara, você falou um negócio que eu tava hoje lendo sobre a questão de Jesus, e eu acho a Bíblia um livro de magia. Um livro para você utilizar em processos magísticos. Eu falo isso e as pessoas falam, faz magia. Não. Se você pegar a Bíblia, você tem uma caixa de ferramentas magísticas ali. As pessoas ficam às vezes meio, não, mas é. Como assim, né? Usa essa ferramenta. Eu estava lendo sobre a passagem do apedrejamento. Tá. E aí tem todo um código ali, né? Muitas pessoas dizem, olha, Jesus não era cabalista. E aí, nesse estudo, mostra-se que ele estava dentro de um estudo cabalista. Que ele fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas o grande X da questão era o desenho que ele estava fazendo para os grandes que estavam olhando ali, que estavam cheios de raivas. Ele fez uma associação simbológica que entrou no âmago daqueles caras. Ah, é? Ele levou um conhecimento esotérico. Ele sabe o que está falando. E aquilo penetrou no interior daqueles caras que estavam prontos para apedrejar. Eles olharam para a figura e falaram, esse cara sabe o que está fazendo, e ele mexeu o conhecimento daqueles caras. E eu estava lendo isso num livro também esotérico, Mestre Ivanov, que o Wagner fala muito também, um livro assim super difícil de acessar sobre o assunto, e aí eu falei, então tem mais algo ali que as pessoas não compreendem, que existe um conhecimento profundo sim em tradições. Por que eu estou falando isso? Porque tudo bem as pessoas de religiões mais fechadas, dogmáticas,
serem conformistas em relação à realidade. Mas nós vemos muitos espiritualistas apegados a um termo que eu acho que é muito errôneo e que é muito mal interpretado, que é o karma. Tudo é karma. E tipo, é seu karma. Até na Índia mesmo temos isso, né? Não, Tem tipo, sim. tá na tem. casta, fica Inclusive, até o fim tá da na vida. casta, não tem o que fazer, se lasque. Só que você fala de algo que é transformador. O indivíduo, ele não precisa viver na escassez para reverter, para melhorar, para viver o Dharma. As pessoas muitas vezes acreditam, é meu karma, eu vou sofrer, vou ficar nessa situação, porque é assim que eu vou conseguir a redenção. Eu estou preparando um aulão para todo mundo que está aqui. E como é que você pode participar desse aulão? Para você não perder essa aula sobre magia divina, magia solar, magia das palavras, as relações cabalísticas, a ciência iniciática, como você pode fazer tudo isso e fervilhar possibilidades, dar um primeiro passo fundamental para entender as conexões dos elementos e aplicar na sua vida, a oportunidade vai estar aqui. Eu vou deixar um grupo no WhatsApp, onde todas as informações sobre esse aulão que eu vou disponibilizar aberto para o pessoal que queira participar, tá? É uma aula para quem se interessar, mas precisa demonstrar um interesse. Então, entre nesse grupo, que todas as informações sobre o aulão serão colocadas nesse grupo. O grupo aulão vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, entra para você garantir a participação. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas entra para que você possa participar desse aulão super especial sobre todos esses elementos que eu falei aqui, com uma amplitude muito maior. Eu sei que você está aqui, você gosta de magia dos salmos, você gosta de entender mais sobre a Kabbalah, sobre os princípios solares, sobre a ciência iniciática, como aplicar isso na sua vida e ter resultados. Então, participa comigo. Lembre-se de deixar o teu like nesse vídeo, super importante, colocar os seus comentários. Se é a tua primeira vez aqui, inscreva-se e toca no sininho e compartilhe com as pessoas que você quer ver bem, porque eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!